Então vamos lá, meus irmãos, para o capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, dos versículos 6 a 9. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Presta atenção nessa forma: jamais. Sempre, jamais. Aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens todo corrompidos na mente, são reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nosso Pai, se tu não falares pelo teu Espírito, toda palavra aqui será em vão. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito não só fale, mas também abra os ouvidos daqueles que precisam ouvir, para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele, amém. A mais bela flor é o título de uma história que teria se desenrolado por volta do ano 250 a.C., na China. Um certo príncipe da região de Tingzada, perto no norte, estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele só podia ser coroado se estivesse casado. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma prova entre as moças da corte, aquela que se achasse digna de sua auspiciosa proposta. Imagina como é que as moças ficaram. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia uma celebração especial e todas as pretendentes ele poderia lançar um desafio. Uma senhora que trabalhava no palácio, velha, serva do palácio de muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que a sua filha jovem nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa, ela relata o fato à jovem e espantou-se ao ouvir que ela pretendia ir à celebração e não se importava de ser pobre e não tão bonita. Minha filha, o que achas que fará lá? Estarão presentes todas as moças belas, ricas, moças da corte. Tira essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura. A filha responde: não, querida mãe, eu não estou sofrendo, muito pelo contrário, isso não é uma loucura. Eu sei que eu jamais poderei ser a escolhida, mas a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns minutos perto do príncipe
Isso já me faz feliz, meu coração bate forte. Eu sei que meu destino é outro, mas eu vou. À noite a jovem chegou ao palácio. E lá estavam, de fato, todas as moças mais belas, moças bem vestidas, com roupas finas, belas joias e com as mais profundas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio. Eu darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida como minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugia às profundas tradições daquele povo que valorizava muito o cultivo da terra, flores, plantas. O tempo passou e a jovem, com muita tristeza, percebia que ela não era muito hábil em jardinagem e cuidava muito da planta, mas ela não nascia, não tinha flores. E passaram-se 3 meses e nada. A jovem, de tentar usar a todos os métodos, mais água, mais adubo, mas a flor não nascia. Por fim, os 6 meses chegaram e tinha que comparecer lá na festa, e consciente do seu esforço e dedicação, comunicou à sua mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinada, pois não pretendia nada mais do que estar mais uma vez próxima do príncipe. Na hora aprazada chegou, com o seu vasinho sem nada, ao lado das demais pretendentes, cada uma com uma flor mais bela, flores lindas. Ela estava absorta, pois nunca tinha visto tantos vasos com tão belas flores. E finalmente chega o momento esperado, o príncipe entra e observa e vai por cada uma, olhando as flores com atenção, e todas ficavam ali desejando: quem serei? Serei eu? Finalmente, o príncipe dá uma palavra e diz: a escolhida é esta do vaso sem flor. E eu explico: eu dei para vocês sementes estéreis. Esta foi a única, verdadeira, honesta, que não nasceu nada. Tá bom? Nós vamos começar hoje a mexer um pouquinho aqui com o nosso amigo Moisés. Nós vemos aqui que... vamos voltar ao versículo 8. O versículo 8 diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens corrompidos na mente e reprovados ou réprobos quanto à fé. Quem era Moisés? Moisés foi um homem tirado. O significado de Moisés é tirado. Ele foi retirado do sacrifício dos bebês. Aquelas 2 parturientes, né, elas fizeram um arranjo lá e Moisés não foi morto. Depois ele foi tirado do rio Nilo, a serpente do deserto. Agora que a gente vai começar, porque esse assunto é sobre a cultura da serpente. Ele foi tirado. A cultura da serpente é a morte. Se você comer, você vai morrer. Come! Que você não vai morrer.
Ele foi tirado do palácio de Faraó, 40 anos sendo formatado no palácio de Faraó. De repente ele toma uma atitude de: sou eu que vou ser o libertador desse povo. Porque os primeiros anos, alguns dizem 2 anos, foi o tempo que a sua mãe, Joquebede, amamentou o Moisés. Outros acham que ele ficou um pouco mais, 6 anos, 7 anos. Ele aprendeu um pouco da cultura, porque quando ele viu o cara machucando, ele foi tentar defender o povo dele, que achou que ele poderia. E ele foi para o deserto, e depois ele é tirado do deserto, do ostracismo, do lugar onde ele perdeu toda a cultura do Egito. E por fim ele foi tirado de si mesmo. Ele chegou a ponto de apresentar 7 desculpas para não obedecer a Deus. Ele passou 40 anos no palácio de Faraó, ele passou 40 anos no deserto de Midian, e ele passou 40 anos conduzindo o povo. Os 40 anos primeiros, ele foi encharcado da cultura da serpente. Os 40 anos do deserto em Midian, ele foi desintoxicado da cultura da serpente. E os 40 anos conduzindo o povo, ele passou sendo aprendiz da cultura do cordeiro. A cultura daquele cordeiro que morreu e o sangue foi aspergido nos umbrais das portas. Dali para frente, ele é um aprendiz da cultura do cordeiro. Moisés teve dificuldades em assumir o ministério dado pelo Senhor para conduzir o povo no deserto, e eu vou só dar algumas do inventário das desqualificações dele. No capítulo 3, verso 11, ele fala da sua incapacidade. Êxodo 3:11. Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele queria tirar a força. Deus retirou do palácio, levou para o deserto. Lá no deserto, Deus desconstruiu a mentalidade egípcia. E quando ele vai, Deus diz: agora eu quero que você vá libertar o meu povo. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa dele é a sua incapacidade. A segunda está no versículo 13 aí do capítulo 3. Ele diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele aqui fala, qual é a mensagem que eu tenho para esse povo? A desculpa dele é que ele não ia ter, em nome de quem? E veja o versículo seguinte, que é muito interessante. O Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Mas que coisa mais sem sentido. Eu sou. Mas quem é o eu sou? Pois é. Se você tiver um olhinho atento, você vai descobrir que esse eu sou é aquele que disse 7 vezes no livro de João: eu sou. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira,
eu sou a ressurreição e a vida. É este eu sou que está conversando com ele. Olha só, a outra, no capítulo 4, verso 1 de Êxodo, ele fala outra coisa aqui. Respondeu Moisés: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Outra desculpa. Qual é a desculpa? Eu não tenho autoridade. Eles vão discutir comigo e eu não tenho capacidade. No versículo 10 ele vai dar outra desculpa. 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, isto é, antes, quando ele estava na força dele, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Eu sou um tati-bitati. Você sabe o que é um tati-bitati, né? Aquele que gagueja. Eu sou um cara que não consigo falar direito. E para os que estão na frente, eles precisam falar bonito, eles têm que ser eloquentes. No capítulo 4, versículo 13, ele dá outra desculpa. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Bota outro na frente. Eu não quero ir, Senhor. Eu vou andar um pouquinho mais mas eu quero pegar o capítulo 4 ali, para que a gente vê um pouco. No capítulo 5, verso 23, ele diz que falta sucesso anterior. Aqui ele está dizendo: depois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele ainda bota a culpa em Deus. O Senhor me botou nessa enrascada, eu já falei. Esse aqui é depois que ele já fez os 2 milagres lá. E eles não vão. Agora, a última tentativa dele foi aqui no capítulo 6, verso 12. Ele fala da falta de... Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Mas todas estas pretensões, ou todas estas aparente humildade e relutância de Moisés, foi por isso que Deus o escolheu. Deus não vai escolher os mais fortes, os mais sabidos. Ele escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Esse era exatamente, mas teve uma hora que Deus ficou irado. Foi no capítulo 4, verso 14, Deus se irritou com Moisés. Olha, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse-lhe: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Ele fala inglês, francês, alemão, italiano. Eu sei que ele fala. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Mas quem vai fazer é você. Pode deixar que eu deixo o teu irmão ir com você, mas olha, é você que eu escolhi. Agora, meus irmãos, o que Deus fez com Moisés para ele mudar um pouco de ideia? No capítulo 4, nós temos aqui... Vamos ler os versos de 1 a 5. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra,
e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse-lhe o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este é o primeiro sinal. Este é um sinal que vai falar ao povo de Israel. Este sinal é o sinal do bordão que vira serpente e da serpente que vira bordão. Este é um sinal que mostra o cetro do céu se tornando em serpente. E a serpente que esmaga a cabeça da serpente, olha só, se tornando o bordão eterno. Esse é o sinal da encarnação de Cristo. É para o mundo esse sinal, é para o Egito. Agora vamos para frente. Versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O que esse sinal significa? Não é para os egípcios, é para o povo dele. Mete a mão no peito. Meteu, tirou. Quem é você? É um leproso. Você é um pecador, como todos os pecadores. Mete outra vez no peito. Meteu, ela está limpa. Eu tenho redenção para o meu povo. Eu tenho salvação para o meu povo. Esse sinal não foi feito para o faraó nem para o povo, para os egípcios. Foi feito somente para o povo de Israel. Esse é o sinal que mostra o que acontece quando a serpente se encarna para depois matar a cabeça da serpente. Quando o cordeiro desce e vira serpente, e depois se torna cordeiro. Esse é uma mudança de paradigma. Ele transforma o povo dele, que é leproso, que é pecador, e torna esse povo sarado pelas suas feridas. Nós cantamos há pouco aqui que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Caminhamos agora para o terceiro sinal, de 8 até 9. Se eles não crerem, nem andarem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Este sinal aqui, ele acontece no capítulo 7, e é só para o povo. Mas nos dois sinais, para o povo egípcio, mas nos dois sinais, houve imitação. Tanto na vara que foi jogada no chão e se tornou serpente, os dois Janes e Jambres, aqueles que resistiam à verdade, que resistiram a Moisés, eles fizeram as mesmas coisas. E para que eles fizeram as mesmas coisas? Para confundir e mudar o coração de Faraó.
Esses dois, que segundo a tradição hebraica, esses nomes não estão na Bíblia, mas estão na tradição hebraica, esses dois magos, eles seguiram o povo de Israel no deserto. E eles foram os representantes para a murmuração do povo de Israel, porque eles intoxicaram os filhos bastardos, os filhos que eram filhos de judeus com egípcias, e que esse povo veio com o povo de Israel. Estes dois teriam sido os principais influenciadores da mentalidade da serpente. Por isso que a serpente vai aparecer exatamente mordendo o povo, e Deus mandando fazer uma serpente de bronze no deserto para libertar o povo dessa tendência maligna dos filhos das trevas, que é a murmuração. Você que é murmurante, reclamador, choramingador, peça a Deus que tenha misericórdia de você, porque a porta que vai para o inferno passa por aí. Sai-se do campo da gratidão. Em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus, para o campo da reclamação, da murmuração. Essa é a cultura da serpente, que destrói a fé, que faz a pessoa reprovado. Essas duas desculpas de Moisés, ou essas desculpas de Moisés, precisam ser tratadas pela obra da cruz de Cristo. Os magos resistiram apenas os sinais da vara. Eles resistem o sinal da cruz. Os inimigos da cruz de Cristo, que estão na igreja, estes são fruto do pensamento de Hermes Trismegisto. Aí tem que ir lá para trás, para conhecer a implantação desse sistema. Dia 1º de maio, nós estaremos na Chácara Canaã, celebrando o Dia da Família. É o dia do trabalho. Mentira. Dia 1º de maio é o dia da comemoração, da introdução da nova ordem mundial, no dia 1º de maio de 1776, lá na Baviera, com Adam Weishauspet, estudante de Hermes Trismegisto, e implantador daquilo que é a cultura da serpente no meio de Israel, ou seja, Lilith. Eu já ouvi falar nessa mulher. Pois é, ela é que está mandando nos desenhos de crianças, na cultura dos desenhos de criança. Estes desenhos estão invadidos, mulherzinhas. Olha, eu posso citar uma meia dúzia delas aqui. Posso citar, por exemplo, Madame Blavatsky. Posso citar Simone de Beauvoir. Posso citar mais. Eu estava o Universo em Desencanto. Cabeça agora fugiu. Mas tem uma meia dúzia delas que estão influenciando o pensamento para as nossas crianças receberem a informação do anticristo. A Vitória estava vendo um negócio lá de um... O que é isso, Vitória? Eu nem lembro o nome do cara. Ele é um veloz. É super veloz. Ele é um... Sonic. Eu digo, deixa eu ver como é que é esse Sonic. Ih, parece ingênuo. É engano. É engano. Vitória, você precisa saber discernir. O que é discernir, vovô?
Pois é. Vamos aprender a discernir. E ela é muito exigente. Eu estudei bastante o Kramer, que é o He-Man, um pouco Pocahontas. Quem viu Pocahontas aqui? Pode levantar a mão com coragem. Olha aqui. Isso tudo faz parte desse sistema. E agora nós temos outros, agora uns novos que eu ainda não gastei um tempo, eu vou gastar um tempo para ver. Mas isso faz parte dessa cultura da serpente, que é a imitação para o engano, a astúcia da cultura da serpente. Ela procura fazer alguma coisa parecida com o cordeiro. Eu queria que você olhasse, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Então, aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se tornem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Opa! Nos últimos dias, a resistência à verdade decorre muito da semelhança da cultura da serpente com a semelhança da cultura do cordeiro. Muito parecido. Satanás se traveste de anjo de luz, iluminado. E nós comemos gato por lebre. Com quê? Com o engano, com a semelhança. O William Plumer, um teólogo presbiteriano do século XIX, ele disse o seguinte: nenhuma iniquidade da terra é mais comum do que o engano em suas várias formas. Eu já contei aqui há muitos anos, um pastor me contou que ele estava numa reunião, numa igreja, e uma missionária veio dar testemunho do trabalho missionário dela. E ela começou a falar, e só falando de êxito e de sucesso e tal. E o pastor da igreja começou a perceber que o sotaque não batia com o sotaque do Espírito Santo. E ele virou-se para ela e disse: minha irmã, eu só quero que você me confesse se Jesus Cristo veio em carne. E ela olhou para ele e disse: irmãos, o pastor está duvidando da minha idoneidade. Eu sou uma missionária que estou no campo há muitos anos e tenho trabalhos e tenho resultados. O pastor, segunda vez, disse: minha irmã, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? E ela disse: olha só que pergunta mais escandalosa para uma missionária. E o pastor tirou minha irmã e disse: em nome de Jesus, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Não! Vestida de missionária. Está vestido de pastor. Está vestido de diácono, está vestido de presbítero. Gnosticismo. Enchendo as igrejas. Com curso de doutor em teologia, com mestrado, com isso, e nós ficamos embevecidos. Mas onde está Jesus Cristo nessa história? Onde está o sacrifício do Senhor? Hoje eu fui pregar numa igreja, tinha sido convidado e me esqueci.
Estava anotado, e eu estava aqui sentado, o Mário fazendo um estudo maravilhoso, eu embevecido ali, de repente o telefone começou a tocar, e eu peguei o telefone e olhei, e era meu amigo Flávio. Era aniversário dele, eu olhei ali e eu disse, meu Deus, saí correndo daqui. Saí correndo daqui e disse para minha filha, olha, eu estou atrasado para... Aí ele disse, pode vir, pastor, pode vir que nós estamos esperando. Ainda bem que eles cantaram muito lá. Eu cheguei lá, e esbaforido, porque estão fazendo umas reformas lá, e cheguei, vamos lá, o que você vai pregar? O que eu tenho que pregar? O que eu vou falar? Era o aniversário do Flavinho? Era o aniversário de Flavinho, mas eu não tenho que falar de Flavinho, eu tenho que falar daquele que morreu e ressuscitou. E gastamos 50 minutos lá falando dessa coisa louca do Evangelho. E no final, alguns irmãos disseram, foi para esse momento que você veio aqui. Por que foi? Porque este é o centro da pregação. Não tem outro assunto, meu irmão. Os pecados mais mortais, eles não saltam sobre nós, eles se aproximam sorrateiramente. Ele diz ali que eles entram sorrateiramente, como a insinuação da serpente. Eles vêm entrando com a coisa aqui e acolá, para nos desviar daquilo que é a palavra, a suficiência. O pecado nunca é menos sério quando ele parece mais discreto. Você precisa ter cuidado. Eu preciso ter cuidado. Eu vou deixar aqui como conclusão algumas pistas que nós precisamos ter cuidado. Primeiro, cuidado com os enganos, pois eles são muito sutis. O Senhor Jesus, ele, no sermão da frente do templo, logo que ele saiu do templo, a primeira coisa que ele disse, vamos ver, Mateus 24, 4. Primeira coisa que ele diz. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Ninguém. O engano é sutil, meu irmão. Se eu estou pregando aqui, você tem que estar examinando aí. Será que esse cara não está me enganando? Por isso que nós temos que conferir com as Escrituras, como os bereanos. Veja o versículo seguinte que ele diz, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Uma versão que eu acho interessante, muitos virão dizendo, eu sou cristão, e enganarão a muitos. O engano é sutil. A segunda coisa Oswaldo Chambers, um dos homens de Deus preciosos, ele disse o seguinte, cuidado com a racionalização da palavra de Deus. Quando nós começamos a racionalizar. Eu disse domingo passado aqui que o James Webb, o telescópio que está desconstruindo e está deixando a NASA em be quiet, em silêncio, que o universo foi criado num modo expansionista, está em expansão, e agora o Webb vai dizer, o universo foi criado de uma só vez, num átimo de segundo. E agora? Dr. Adalto Lourenço está dançando em cima do palco. E agora, como é que explica? Essa conversa que vocês disseram lá em 1856, na Universidade de Cambridge. E agora? Foi o Big Bang ou foi o Big Father? Como é que vamos explicar? Tudo nesse mundo é transitório, mas a palavra de Deus não.
Não racionalize a palavra de Deus. Quando ela diz uma coisa, eu não entendo, mas eu vou dizer: Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra. Terceira coisa, cuidado com a pregação que não está centralizada na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Oswald Chambers disse o seguinte: se você puder ajudar uma pessoa, se você puder ajudar qualquer pessoa fora de Cristo crucificado, você é um traidor de Jesus Cristo. Olha, palavra dele, é pesada. Você que é psicóloga, aqui eu vou falar agora para os meus psicólogos, vocês não podem falar de Jesus Cristo lá dentro da sessão. Vocês não podem, porque senão vocês vão ser caçados. Vocês não podem. Mas você chama o paciente depois, diz: vamos tomar um cafezinho? Depois da consulta. Vamos cá, vamos tomar um cafezinho ali na... E ele disse assim: eu falei tudo aquilo, é um estudo, vai levantar as coisas, mas quem vai curar você é aquele que tirou lá na cruz os nossos pecados. Amém. Eu sei que isso parece muito ridículo. Não, é verdade. Parece muito ridículo. Para a mente racional, isso parece muito, muito difícil, mas é por aqui que nós temos que andar. Eu não vou desobedecer o conselho de psicologia, então eu não vou fazer. Mas lá na praça nós vamos tomar um café e eu vou contar meu testemunho de como foi que Deus me libertou do império das trevas. Ali, hein? Café sem açúcar, ali no cru, não é? Então, cuidado com a racionalização, porque Jesus na cruz, meu irmão, fez tudo. Ele pôde nos incluir naquele pacote. Ele não morreu sozinho, ele morreu para levar a gente a morrer com ele. Ele não ressuscitou sozinho, e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Aquela morte é uma morte compactuada conosco, é coletiva. É uma morte em que eu fui destronado juntamente com Cristo ali. Aqui está a ênfase. E conhecereis o quê? E a verdade vos... Eles resistiam ao quê? A verdade. Quem é a verdade? A verdade não é um sistema filosófico. A verdade é uma pessoa. E o que ele fez e o que ele faz. Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu estava naquele pacote. Hoje eu falei lá na igreja Comunidade da Graça para os meus irmãos lá, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, já estou terminando. 14 a 17. 2 Coríntios. Então puseram um negócio novo aqui, eu estou me atrapalhando entre um e outro, já errei algumas vezes o texto, mas vamos ficar. Pois o amor de Cristo, o quê? Nos constrange, julgando nós o quê? Isto, o quê? Um morreu, logo... Eu quero só chamar a atenção por todos aqui. Um morreu por todos. Eu fosse apertar aqui o dedo, mas aqui não dá. É huiper, a preposição grega. Huiper não é por, é em benefício de. Ele morreu em nosso benefício. Ele morreu para nos incluir nesse pacote. Um morreu por todos. Quem são esses todos? Eu sou um. Oi, pouca gente está nesse todo. Olha, começou a animar a gente aqui. Um morreu por todos logo? Todos. Quando Adão pecou, quantos pecaram? Todos, sem exceção. Quando Cristo morreu, quantos morreram? Todos, sem distinção, porque são todos os que creem. E aí nós descansamos. Aí o verso 15, e ele morreu por todos para quê? Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim
Nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas em Cristo Jesus. Agora, outro cuidado. Cuidado com a separação do mundo que leva ao isolamento pessoal. Esse é outro cuidado que nós precisamos. Nós estamos saindo do mundo. Não, não é para sair do mundo. É para estar no mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. Não é para o mundo dirigir a nossa cabeça. Quero falar agora para os alunos universitários. Aí nas nossas universidades há uma enxurrada de professores tentando fazer a cabeça de vocês. É verdade ou é mentira, Terta? Hã? Agora, se você sabe que aquilo contraria a palavra de Deus, mesmo que você seja desaprovado, fique firme. Eu vi hoje o retrato de um menino numa escola do Espírito Santo. Na frente da escola, antes de entrar, ele ajoelhou-se. Não levava arma, não. Ele ajoelhou-se para orar, para pedir a Deus que guardasse aquela escola dos poderes dos baderneiros das trevas. Todos que viram aquele menino orando, aquele rapaz, começaram a comentar: esta é a atitude dos filhos de Deus nesse mundo. Mesmo que sejam expulsos, nós temos uma arma poderosa, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós vamos enfrentar as potestades e as forças espirituais da maldade. Você não pode deixar que a sua mente seja roubada pelos pensamentos de Sartre, de Freud, de sei lá quem. Você tem que deixar que os seus pensamentos sejam cultivados pela palavra de Deus. E a última coisa que eu quero deixar aqui é o seguinte: cuidado com Janes e Jambres. Eles estão nos púlpitos das igrejas. Eles vêm disfarçados. E eles falam bem, são eloquentes. Não são como Moisés, que era tati-bitati. Eles são muito bons. E eu quero, por último, eu quero ler um texto do livro O Peregrino. Cristão e esperançoso estão caminhando e eles chegaram lá no país, no Monte do Descanso. Eles foram passando por ali e os pastores explicaram: vocês não viram um pouco abaixo da montanha alguns degraus que conduziam ao prado, ao lado esquerdo do caminho? Presta atenção que lado era. O lado esquerdo do caminho. Eles responderam e assim. A seguir os pastores disseram: esses degraus conduzem diretamente ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante de desespero. Estes homens, e apontaram para aqueles que caminhavam entre os sepulcros, certa vez estavam em peregrinação como vocês agora, até que chegaram àqueles degraus. O terreno do caminho correto era muito acidentado, por isso decidiram seguir pelos prados. E lá foram capturados pelo gigante desespero e levados ao castelo da dúvida, onde foram mantidos em calabouço por um período. O caminho apertado, ele é apertado e ele é difícil.
Mas cuidado quando a coisa for fácil. Finalmente o gigante feriu seus olhos e os deixou vagando entre as tumbas até o dia de hoje, para que as palavras do sábio fossem cumpridas. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Isso é Provérbios. Cristão e esperançoso entreolharam com lágrimas, deslizando pela face, mas nada disseram, porque cristão e esperançoso tiveram lá no vale, no caminho do desespero, da dúvida, no castelo da dúvida. Agora ele diz assim: vi em meu sonho que os pastores os conduziram para o outro lugar, no fundo do vale, onde havia uma porta ao lado da encosta. Abriram-na e viram que era um local muito escuro, cheio de fumaça. E também ouviram um estrondo como um ruído de fogo, grito de tormenta e odor de enxofre. Cristão quis saber o que era aquilo. Os pastores responderam: este é outro caminho para o inferno. Sabe de onde sai? Da igreja. Ele estava no convívio do descanso, na comunhão da igreja. Geralmente, os hipócritas seguem por aqui, como aqueles que, como Esaú, vendem o seu direito de primogenitura, como aqueles que, como Judas, vendem o seu mestre, como aqueles que, como Alexandre, blasfemam do evangelho. Não é o Alexandre daqui, é o de lá. E como aqueles que, como Ananias e Safira, mentem e dissimulam. Cada um deles esteve na peregrinação como nós. Cada um deles era peregrino e eles se desviaram. Sabe por quê? Porque não nasceram de novo. Pastores disseram, sim, eles estiveram no caminho por longo tempo, mas eles não eram dos nossos. Onde você está? A cultura é muito parecida. Eles imitam muito bem. Mas os que são de Cristo nunca serão confundidos. Que Deus nos dê graça para não sair nem para a direita nem para a esquerda. Se o seu vaso não floriu, não finja que você tem uma flor muito bonita, porque você não vai ser aceito pela semente que você plantou. Você vai ser aceito por aquela que morreu e ressuscitou. Amém. Então, não tente fingir que você é uma pessoa para que o mundo lhe aprove. Você foi aceito em Cristo Jesus. E através da sua morte e ressurreição com Cristo, Ele vai trazer o seu vaso mais lindo deste mundo, que é o próprio maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que vocês tenham uma semana perfumada pelo odor de Cristo Jesus na sua vida.